Bom, nosso trabalho de irrigação e drenagem é para a cultura do girassol. Eu sou a Ana Guilhermina, estou juntamente com o Bruno Henrique, com o Ibrahim Sayed. Esse é o nosso sumário. Eu vou falar um pouco da introdução, dos tipos de irrigação, e depois o Bruno vem com a seleção de métodos de irrigação, dos aspectos socioeconômicos, produtividade sequeira e irrigado. O Ibrahim vai falar de déficit e excesso hídrico, a escolha do método ideal para a cultura e as nossas referências bibliográficas. Eu vou começar a minha introdução sobre o girassol. A Elianthus anus, ela é uma dicotiledora anual, originária da América do Norte. Ela é a quinta oleaginosa mais cultivada no mundo, e isso é devido para sua ampla adaptabilidade. Ela possui uma alta produção de grãos, alta tolerância seca, ao frio, ao calor, e ela é pouco influenciada por latitude, longitude e fotoperíodo. Por isso, ela acaba sendo uma ótima opção para o sistema de rotação de culturas. Eu vou falar um pouco da destinação desses grãos. Ele é destinado principalmente para a produção de óleo e alimentação animal, em forma de farelo e como silagem também. Os valores nutricionais do óleo de girassol são de alta qualidade, possui uma relação ácidos graxos poliinsaturados e saturados de 65,3 para 11,6 em média. É uma fonte de ácido linoleico, cerca de 65%, e os óleos é um dos óleos vegetais de maior qualidade do mundo, por essas características. Só que ele é só o quarto óleo vegetal mais produzido no mundo. Ele vem depois do óleo de canola, do óleo de soja e do óleo de palma, como mostra nesse gráfico aí. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de irrigação. Basicamente, a irrigação suprir a falta de água nos momentos mais críticos da cultura, que ela mais necessita. E basicamente são três, né? Irrigação por superfície, irrigação por aspersão e irrigação localizada. Eu vou falar cada um agora, começando pela irrigação por superfície. Nele, a dispersão da água ocorre basicamente por gravidade na superfície do solo. Ela pode acontecer via sulcos, inundação, faixas ou corrugações. Suas vantagens, os menores custos, tanto o custo fixo quanto operacional. Os equipamentos necessários são básicos, ele tem um baixo consumo de energia e não interfere nos tratos culturais. Já suas limitações é que ele depende das condições topográficas, tem um manejo mais complexo, necessita de uma sistematização do terreno e pode ocorrer má distribuição da água. Agora, irrigação por aspersão, ele ocorre por aspersão, através de jatos de água sob a cultura ou subsolo. Pode ser via autopropelido, acoplado com canhão, como esse da imagem, aspersores fixos ou pivô central. As vantagens desse método é sua fácil adaptabilidade, sua maior eficiência de dispersão, ele é automatizado e ele tem um sistema de tubulação que pode ser desmontado e removido da área. Suas desvantagens são os elevados custos de operação e instalação e que ele sofre influência das condições climáticas. E dependendo da água que você usa também, a vida do equipamento ela pode ser reduzida e essa água ela pode servir como disseminação de doenças por patógenos que usam a água como seu meio de transporte, como, por exemplo, a mancha angular e a podridão causada pelo fitoftora. Agora, a irrigação localizada, ela é realizada parcialmente em pequenas frações, num determinado intervalo de tempo. Os principais sistemas desse método é por gotejamento, por microaspersão ou subsuperficial. Suas vantagens o menor gasto de água, não há necessidade de topografia plana, é um método que serve para várias culturas e ele pode ser realizado uma medida da vazão e uma avaliação da área molhada. E suas desvantagens é a comum ocorrência de entupimento e também interfere bastante nas práticas culturais da área.
Bom, eu vou falar sobre a seleção do método de irrigação. Ela é influenciada por diferentes fatores, como a topografia, o solo, a cultura, o clima e a disponibilidade de água. A topografia, ela vai necessitar um nivelamento, dependendo do método. Ele vai precisar de uma área mais plana ou não. E se esse nivelamento ele vai atender a necessidade do produtor. Para recomendação, a gente tem até 15% de declive, a gente recomenda um método de irrigação por superfície. Com 30% de declive, um método de irrigação por aspersão. E com 60% de declive, a gente indica um método de irrigação por gotejamento. A respeito do solo, o fator infiltração e drenagem é decisivo. A gente tem como recomendação é, para faixas de infiltração maiores que 60 milímetros por hora, a gente recomenda irrigação por aspersão. Para infiltrações menores que 12 milímetros por hora, irrigação localizada. E para infiltração entre essas duas faixas de infiltração, a gente recomenda, pode ser ambos os métodos. Como situação adversa, em uma área com presença de lençol freático alto, é recomendado o método de irrigação por superfície ou subirrigação. A respeito da cultura, deve-se considerar o consumo de água durante o ciclo da planta. A gente sabe que o consumo de água ele é diferente de acordo com o estágio, e vai ter estágios mais importantes, como, por exemplo, a gente tem a germinação e o enchimento de grãos, que eles vão ter um papel decisivo na produtividade. Na germinação, por exemplo, a gente tem um atraso na germinação por causa da falta de água, isso vai refletir lá na frente, na colheita da cultura, e o enchimento de grãos, como por exemplo, ele pode ser decisivo em relação ao peso do grão. E a gente tem que colocar na balança a questão do retorno econômico. Por exemplo, tem plantas que têm um sistema radicular mais profundo, que não vai precisar tanto assim de uma necessidade de irrigação. E tem que colocar na balança também a relação do custo do equipamento e o custo de água. A respeito do clima, a gente tem que colocar em evidência as precipitações anuais e mensais também, o tipo de clima da região, uma região mais tropical, ela vai ter mais incidência de chuva, ela não vai precisar tanto assim de uma irrigação em relação a uma região mais semiárida. A incidência de ventos, vai influenciar a irrigação, como por exemplo, a gente tem irrigação por aspersão, que são jatos de água. Por exemplo, uma região com bastante incidência de vento, ela vai interferir nessa irrigação. E também a gente vale lembrar que a irrigação ela tem um fator protetor contra a geada. Uma área que pode ser irrigada antes de uma geada, quando a geada chegar, a água que está sobre cima da planta, ela vai servir como uma superfície. A água vai congelar e não vai deixar os tecidos vegetais serem destruídos. Em relação à disponibilidade de água, a gente tem que levar em consideração na decisão da construção dos reservatórios, a utilização de gastos de energia, por exemplo, de reservatórios mais distantes ou mais profundos, eles vão ter maior gasto para o bombeamento de água, o custo de água para cada método, e se os poços vão ser naturais ou vão ser reservatórios para a captação da água da chuva. Por exemplo, esses de água da chuva, eles podem abrigar patógenos que vão ser nocivos para a saúde humana e para a planta também. Lembrando que eles devem ser limpos e livres de patógenos. Aqui a gente tem uma imagem que eu achei durante uma pesquisa, que são essas bolas que elas servem como proteção aérea, que vai dar uma diminuída na entrada de patógenos que se locomovem pelo ar, por exemplo. A respeito dos aspectos socioeconômicos, a gente vale lembrar que a irrigação ela tem um objetivo de retorno financeiro, vale sempre lembrar que a gente tem que utilizar o mínimo de recursos naturais, deve sempre minimizar essa degradação e destruição de habitats naturais, por exemplo, e levar em consideração o custo-benefício em relação ao preço de tudo que a gente vai pagar, do equipamento, do custo de água, a geração de empregos, o incentivo governamental e os impactos ambientais, como, por exemplo, a erosão ou a destruição de habitats naturais. Eu vou falar um pouco agora sobre a produtividade de sequeiro
e de cultivo irrigado. O girassol necessita, em média, entre 400 a 500 milímetros de precipitação para o seu ciclo. Qualquer valor já inferior a ele, ele entra em déficit hídrico. Quando a gente tem o cultivo em sequeiro, esse déficit pode ocorrer por causa que a gente não tem a irrigação para suprir caso falte essa precipitação mínima. Quando a gente introduz o cultivo irrigado, a gente já não tem mais essa variável, porque a irrigação vai suprir, completar ou até fornecer completamente essa necessidade. Pode passar. E estudos já existentes mostram que o girassol não é uma cultura que necessita obrigatoriamente da irrigação, mas quando ela foi implementada em alguns estudos, ela mostrou que houve melhoras tanto na sua produtividade máxima quanto no aumento da produção da massa seca. Como citado, agora eu vou falar um pouco de... Eu falei primeiro do negócio do que eu... Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre o déficit e o excesso hídrico. Como eu citei já anteriormente, o déficit é quando a água fornecida é menor do que as necessidades hídricas do ciclo da planta. Essas privações elas podem resultar no murchamento foliar, na redução da condutância estomática e da transpiração. Posteriormente, esses problemas, né, esses sintomas, eles vão gerar alteração da taxa fotossintética, alteração da expansão foliar, preenchimento de grãos e, por fim, vai alterar a produtividade da cultivar. Bom, agora falando do excesso hídrico, é o oposto do déficit. Ele ocorre quando os macropolos do solo se preenchem com água e isso faz com que falte oxigênio para a planta. Já os sintomas, mesmo sendo oposto ao déficit, eles são muito semelhantes e também eles vão alterar a produtividade da planta e a qualidade do óleo da semente do girassol. Bom, agora a gente já tem a ciência que tanto o déficit quanto o excesso eles alteram o ciclo da planta. O prejuízo final desses fatores é a perda de produtividade e a queda de qualidade do óleo extraído das sementes. Vou passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o método que a gente decidiu aplicar, o método ideal, que foi a irrigação localizada, sendo usado como uma irrigação suplementar para aumentar a produtividade do girassol. A gente julgou esse método ideal porque o girassol é uma planta com pouca demanda hídrica e assim essa irrigação seria só uma irrigação mais complementar e não precisaria de um sistema mais complexo. Além do mais, esse método apresenta várias vantagens econômicas, como baixa necessidade de mão de obra, não interfere nas práticas culturais e fitossanitárias e apresenta o menor consumo de água e energia que os demais métodos. Bom, aqui estão as nossas referências e obrigado.